Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que vamos ter de encontros, de estudos e frisando, né? A nossa gratidão, a nossa alegria de participar com vocês desse estudo do Livro dos Espíritos. Que daqui a pouco, né, Nivaldo, vai estar fazendo... Estamos fazendo, eu estava lembrando disso agora, né? Estamos já próximos a completar um ano de programa, né, Célia? Daqui a pouco Mais 2 ou 3 programas nós estamos comemorando aí um ano de programa. Um ano de programa. Vamos até fazer uma revisão aí para... Uma retrospectiva, né? Fazermos uma festa aqui, né? Então, mais uma vez... E todos estão convidados, né? Todos. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos essa participação, agradecemos esse intercâmbio que temos nós, o MAP, vocês e a espiritualidade, que a gente não pode esquecer nunca. Agradecemos a todos esses irmãos que já não possuem mais esse corpo físico, mas que estão aqui nos incentivando, nos alimentando a nossa vontade de prosseguirmos, de introduzir esses ensinamentos em nossas vidas. Então, muito obrigada, agradecemos de coração a todos vocês e pedimos, né? Continuem interagindo conosco, continuem participando, porque além de ajudarmos esses irmãos que são trazidos para ouvir esses ensinamentos, esses irmãos necessitados de ouvir esses ensinamentos, nós também, né, vamos nos beneficiando, vamos entendendo uma série... vamos obtendo uma série de explicações para tabus, para comportamentos que tínhamos anteriormente e que não há necessidade de termos. Então, para iniciar o nosso estudo da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial, a nossa prece agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos, procurando ressarcir, procurando o nosso caminho de evolução. Agradecemos ao Mestre Jesus pela aceitação da incumbência de nos dirigir de volta ao nosso Pai. Mestre Jesus, sabemos que contigo nós conseguiremos, que contigo todos nós podemos. Por isso, Mestre, te pedimos, ilumine nossos passos, os nossos pensamentos, a nossa vontade, que ela seja sempre férrea, Mestre, para seguir esse caminho de volta ao nosso Pai. Nos ilumine, nos alimente a nossa fé, a nossa esperança, Pai, para que possamos fazer essa reforma que tanto necessitamos, para que possamos galgar esse degrauzinho, por menor que seja, na nossa escala evolutiva. Que assim seja, Mestre, que assim seja, meu Pai, que assim seja, Mãe Maria, que assim seja, espiritualidade amiga. Graças a Deus. Graças a Deus. E boa noite, então, a todos, né? Mais uma vez. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. E vamos, então, Célia, dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no Livro dos Espíritos, né? Estamos ainda na questão 257, que está falando para nós sobre sensação e as emoções, né, dos espíritos.
O tópico, né, da questão 257 é ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Dos espíritos. E é uma pergunta que é longa a resposta, né, Célia? Porque dada a importância que tem da gente estar bem solidificado nesse entendimento do que é dor física, do corpo físico e o que é dor do perispírito. Qual é a sensação? Qual é a sensação do espírito, a sensação do perispírito ao desencarnar dessas dores que nós tínhamos, como dor física, esse entendimento que a gente está trazendo agora. Nós paramos na semana passada, né, Célia? Aqui num parágrafo que eu vou voltar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho para a gente dar continuidade, né? Pegar esse raciocínio, né? Ficar mais fácil da gente continuar. Então, o parágrafo anterior, onde nós paramos, vai dizer assim: os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muitos, porém, são consequências da nossa vontade, que se remonte à fonte e ver-se-á que o maior número deles é o efeito de causas que teríamos podido evitar. Nós já falamos sobre isso, né? Já comentamos. Vamos só fazer... Só lembrando, Sim. né, Nivaldo, o que Kardec está nos dizendo é que muitas das coisas que sofremos agora, nós provocamos agora, já nessa. Outros a gente não lembra, mas também a culpa é nossa. Trouxemos esse compromisso de resgatar. Isso, né? E muitos deles nós provocamos agora. Agora. Né? Que é o maior número deles, inclusive, né? Então, ele vai nos dizer quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. É ou não é para a gente se perguntar? Esse mal-estar, esse problema físico que eu tenho hoje, qual foi? O excesso que eu cometi. Né? Como eu me comportei? Célia, eu estava pensando aqui, muitas das vezes a gente temos aí problemas de pressão, problemas de glicose, diabetes, né? Será que nós temos responsabilidade nisso? Será que foi algum excesso que praticamos durante esse tempo? Não é? Pois é. E não é responsabilidade nossa? A gente chega, né, Nivaldo, a uma determinada idade e aí a gente começa a ter problemas. Você falou em pressão, começamos a ter problema de pressão alta. Aí se eu parar para pensar o meu gosto pelo sal, a minha, né? E aí, fui eu ou não fui que provoquei? Quantos males nós poderíamos evitar se nós não nos excedêssemos tanto? E aí não é só em relação à comida, né? Em tudo. Como Kardec fala aqui. As nossas paixões. Tudo que nos dedicamos de corpo e alma. Né? E aí... E ele continua então para nós assim, ó: o homem que sempre tivesse vivido sobriamente, que de nada tivesse abusado, que sempre tivesse sido simples nos seus gostos, modestos nos seus desejos, evitaria muitas tribulações. Pois é. Não é verdade? E aí, o que a gente... Olha, nunca exagerou no doce, no sal. Vida chata, né? Mas não teria essas tribulações lá na frente. É ou não é uma questão de livre-arbítrio? É ou não é uma questão de escolhas? Eu sei que faz mal, mas eu quero mesmo assim. E ninguém vai me impedir de... eu vou, mas isso vai ter consequência. Aí, quando a consequência chegar, eu também preciso ter esse equilíbrio para falar assim, não, mas lá atrás eu falei que eu ia. Então, Célia, ele está fazendo essa comparação aqui no corpo físico. Corpo físico. E aí ele continua
é o mesmo que se dá no espírito. No espírito. Não é? Não pode ser diferente. Os sofrimentos que suporta são sempre a consequência da maneira com que viveu na Terra. Certamente não sofrerá mais de gota, nem de reumatismos, mas terá outros sofrimentos equivalentes, né? Então aqui é que a gente volta as marcas que o corpo físico adquiriram, no espírito serão outras dores, porque o espírito não terá mais as dores físicas, né? A pressão alta, não terá a diabetes, mas terá outras consequências morais. A consciência dele... A consciência vai estar atormentada de alguma forma, né? Não vai ser sepultada lá junto com o corpo. Ela, muito pelo contrário, vai estar viva. É verdade. Será que quer continuar? Então, continuando... Então, agora nós vamos entrar onde nós paramos na semana passada, né? Então, vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência da matéria, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Nós já falamos isso, né, no programa passado. O nosso espírito se liga ao nosso corpo físico molécula por molécula. Então, enquanto essa ligação espírito-molécula existir, o nosso espírito vai ter as sensações de dor, de sofrimento daquele corpo físico. Célia, já desencarnado. Já desencarnado. Né? Então, nós morremos, mas não desencarnamos. Não desencarnamos. As sensações da matéria ainda influenciam o espírito. Porque aí, por que nós dizemos morremos? Morremos porque o espírito não habita mais aquele corpo físico. Isso é a morte. Todos os órgãos pararam de trabalhar, né? Perderam a sua funcionalidade. Vitalidade. Mas o desencarnar? O desencarnar é esse desligamento por completo da matéria. Então, é essa a diferença. É por isso que a gente, na mesa mediúnica, a gente encontra... Já falamos isso, né? Irmãos, né, que morreram, mas ainda não desencarnaram. Ainda, muitos deles, né, Célia, não sabem ainda... Nem sabem que morreram. Aí pode parecer assim uma coisa... meio esdrúxula, né? Mas é verdade. Mas é verdade. Porque o perispírito, que é a nossa... que no corpo físico, que é a cópia do perispírito, né? Ele se vê, ele se percebe ainda, né? Então, muitas das vezes, eles não acreditam que tenham morrido. E é muito... Eu acho que no Céu e Inferno, no Céu e Inferno, naquela... lá atrás, relatos, nos relatos, vai ter, porque o espírito fica angustiado, que ele fala e as pessoas com o filho, não com a mulher, entendem, e ninguém responde, ninguém dá a mínima para ele, e ele... Olha essa dor que já começa aí. É verdade. Continuando. Ora... depende dele libertar-se dessa influência desde a vida atual, dessa influência da matéria. Ele tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre o fazer e não fazer. Aqui me lembra uma coisa, Nivaldo, que a gente usa para justificar os nossos deslizes. Muitas das vezes a gente fala assim, a carne é fraca. Colocamos a responsabilidade no corpo físico, na matéria. Isso, a carne é fraca, mas não é a carne que é fraca. É o espírito. A carne não é nada. A carne não é nada. E é o que a gente sempre diz, né? Normalmente nós nos olhamos no espelho
E dizemos assim, né? Nós temos um espírito, mas tem que ser o contrário. Nós temos que nos olhar e dizer que nós temos um corpo físico, né? Nós somos um espírito que tem um corpo físico, não uma matéria que tem um espírito. Nós somos espírito. É um espírito, nós somos espíritos vivendo uma experiência na carne. Na carne. Perfeitamente. Então, repetindo, ele tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique sua alma pelos bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo mais importância do que merecem. E então, mesmo revestido do invólucro corpóreo, já estará depurado, já estará liberto da matéria. E quando deixar esse envoltório, não sofrerá mais sua influência. Está aqui a nossa receita para um desencarne mais suave. Uma receita, assim como a gente procura uma receita de bolo, um regime. Uma entrada no mundo espiritual, né, Célia? Isso. Com toda a tranquilidade. Então vamos voltar. Dome suas paixões animais. Todas essas paixões, as paixões do vício, do ódio, inveja, do sexo. Ciúme, né? Do sexo, né, Célia? Do orgulho, não do alimente egoísmo. ódio. Mas como que eu não... Ódio é uma palavra, né? Pesada. Pesada. Não sinta inveja. Ou seja, se nós conseguirmos, Célia, já durante a nossa vida corpórea, eliminarmos todas essas emoções, nós vamos com certeza adentrar o mundo dos espíritos suave. Nivaldo, eu acho, sabe, que eliminar nós não vamos conseguir, mas nós temos que começar a trabalhar, começar a trabalhar, a domar isso. Porque já vai ser mais suave a nossa entrada no mundo espiritual. E é uma entrada, não é uma entrada como a gente... eu não vou ao teatro, eu não vou ao cinema, eu não vou... Não é isso. Não depende da nossa vontade. Essa entrada no mundo espiritual vai ser obrigatória para todos nós. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos... Não vai nem precisar bater nessa porta. Essa porta simplesmente vai ser aberta. E aí, quando, na hora fatídica, né? Isso. Nós vamos ter esse desenlace com muito mais facilidade. Porque o entendimento é outro, né, Célia? Porque, Nivaldo, se a gente for parar para pensar, por que alimentar ódio? Por que alimentar raiva? A gente sabe que todos nós vivemos no universo, todos nós que vivemos no universo, não é aqui só nesse orbe terreno. No universo inteiro, né, Célia? Somos uma família. É a família universal. Que todos nós temos um único Pai. É verdade. Que é Deus. Que Ele habita em mim, que Ele habita em você, que Ele habita em você. Então, quando eu tenho ódio de você, quando eu tenho raiva de você, na verdade, eu estou tendo raiva, ódio de quem? Ele habita aqui dentro de mim. Então, é um exercício que a gente tem que começar a fazer. A inveja. A gente tem que começar a trabalhar isso. A necessidade dessa inveja é a inveja de quê? Normalmente é de coisa material. A gente não tem inveja
de elevação espiritual. Então, todas essa receitazinha que Kardec está aqui nos dando, é para a gente começar a trabalhar ela. Refletir e fazer essas alterações na gente, né, Célia? Egoísmo, porque eu quero só para mim, só para mim, só para mim. Primeiro eu, depois eu e depois eu também. Se sobrar tempo, eu vou pensar em você. Muito em moda hoje, né? O egoísmo está em alta. Não é? Né? Quando Kardec nos diz assim, purifique sua alma pelos bons pensamentos. Gente, só depende de nós, é o que ele falou lá em cima. Ora, depende dele libertar-se dessa influência, já na vida atual. Por que eu vou alimentar maus pensamentos? Nós estávamos falando aqui um pouco antes do programa, né, Célia, exatamente sobre isso. Da necessidade de nós não terceirizarmos aquilo que nós temos que resolver nas nossas vidas. Nós temos que tomar posse, domar as nossas más tendências e fazer as transformações, as modificações necessárias. Porque muitas das vezes nós terceirizamos. Nós queremos que os outros rezem por nós, que os outros resolvam aqueles problemas que são nossos e que eles não vão poder resolver. Somos nós que temos que entendermos que está nas nossas mãos, como a Célia está dizendo, como Kardec vem aqui trazendo para nós, essa transformação a partir de já. E a partir de já, a partir de agora. Se nós conseguirmos fazer essas mudanças e dar início a essas mudanças, vai ser mais suave. Nós vamos perceber que a nossa vida vai mudar a partir de agora já. Não vai ser quando desencarnar, não. A gente já vai perceber o resultado disso agora. Né? Isso nos incentiva a essa transformação. E essa transformação, nós vamos ter que fazer mais cedo ou mais tarde, sabendo, não sabendo, concordando, não concordando. Tudo isso que Kardec está nos dizendo aqui, todo esse domar de paixões, de egoísmo, de orgulho, tudo isso mais cedo ou mais tarde nós vamos ter. É como nós falamos, né, Célia, lá naquele outro tópico sobre a reencarnação. Acredite ou não, todos vão reencarnar. Mesmo aqueles que não acreditam vão ter que reencarnar. Então, é como nós estamos falando agora. Acredite ou não, nós vamos ter um dia que fazer essa reflexão e mudarmos. Então, que seja agora. Vamos ganhar tempo. Vamos diminuir aquele caminho sinuoso que nos afasta do nosso grande objetivo. E com um agravante, né, Nivaldo? Que agora já sabemos que vamos ter que fazer essa transformação. Que não vai ter jeito. Não dá para fugir, né? Não dá. E aí um chavão que a gente menciona sempre, se não for pelo amor, é pela dor, né? Vai ser pela dor. Mas que vai ser, vai ser. Então, continuando. Os sofrimentos físicos, por que passou, pelo que o espírito passou, não lhe deixarão nenhuma recordação dolorosa. Não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque apenas terão atingido o corpo físico e não o espírito. Perfeitamente. Né? Sentir-se-á feliz por se ter libertado dele o corpo físico, né? E a paz de sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Essa paz de consciência, essa consciência é uma, né, que a gente nem liga muito, mas é ela que é o nosso juiz, que vai nos trazer esse bem-estar, né? Que vai nos trazer esse bem-estar ou que vai nos condenar. Exatamente. E que vai nos causar esse sofrimento moral, que é muito pior do que o sofrimento físico. Né?
E a gente, por mais dolorido, por mais sofrido que seja essa dor física, ainda assim ela não se compara à dor moral. Então, continuando. Interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as classes da sociedade. Kardec fez uma pesquisa muito grande, só dá uma paradinha aqui nessa ideia. Ele diz aqui que interrogou milhares de espíritos. É por isso que lá na coletânea do no livro Céu e Inferno, do Céu e Inferno, ele trouxe algumas, né? E deixou para nós algumas dessas interpelações que ele fez a esses espíritos. Então, interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as classes da sociedade e ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espiritual, desde um instante em que deixaram o corpo. Acompanhamo-los passo a passo na vida do além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nas suas sensações. E sob esse aspecto, não foram os homens mais vulgares que nos forneceram os elementos menos preciosos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com a conduta que tiveram, e cujas consequências experimentavam, e que essa nova existência é fonte de inefável felicidade para os que seguiram o bom caminho. Concluindo, se sofrem, é porque quiseram, não devendo queixar-se, senão deles mesmos, tanto no outro quanto neste mundo. Olha. É simples assim como Kardec está nos colocando. E quantas vezes nós colocamos ainda, né, Célia, a responsabilidade das nossas dificuldades das outras pessoas. Como nós falamos aqui, nós ainda queremos terceirizar as culpas, colocar nos outros. Nivaldo, sabe, já há algum tempo a gente não fala isso, mas a gente tinha por hábito, lá no início do programa, falar da importância de ter esses livros. Sim. Né? E aí agora eu vou voltar a falar dessa importância, porque a gente precisava pegar esse pedacinho, desde Dome Suas Paixões Animais, até esse final. Esse fechamento, né? E a gente tinha que fazer disso uma leitura de cabeceira. Diária, né? Pegar isso aqui e ler. Toda vez que eu me sentisse contrariada por qualquer coisa, porque a gente se contraria por tudo. Uma caneta que cai no chão. Isso já desequilibra a gente. Então a gente tinha que pegar isso aqui e ler. Tinha que ter isso impresso, sabe? Para que a gente viesse sempre. Ah, porque fulano, eu fiz isso porque fulano. Aí eu pego aqui, concluindo, se sofrem é porque quiseram. Não devendo queixar-se, senão deles mesmos. Né? É verdade. É por isso que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, Célia, qual é o objetivo da leitura e do estudo desse livro? É a gente entender exatamente que nós precisamos trazer para nós todas essas mudanças.
de comportamento, de atitudes, de pensamentos, né? Para que a gente possa, a partir de agora, já começar a desfrutar um pouco dessa tranquilidade. A gente estava aqui conversando, né, sobre antes do programa, e você falou agora, ainda há pouco sobre terceirizar, porque eu posso, tudo que eu quero, eu posso. Você pode, é verdade. Tudo que eu quero, eu posso. Então eu viro pro meu irmão e falo assim, faz uma prece para mim. Nós pedimos, né? Mas eu posso, pai, me ajuda. Pai, eu não consigo. Pai, sabe, me mostra. Nós vamos ser atendidos, mas a gente coloca lá no outro. A responsabilidade no outro, né? De resolver um problema que é nosso. Certo? Uma coisa muito séria na casa espírita, Nivaldo. Vamos falar da casa espírita porque é a nossa. Né? É a nossa. Uma coisa muito séria na casa espírita. Aí eu vou tomar passe com aquele médio lá porque ele é bom, bom sou eu. Quem vai me dar o que eu preciso não é a imposição das mãos dele. Daquele médio específico, né? Daquele médio específico. Eu vou receber o que eu mereço, o que eu fui ali procurar. Eu quero ser inundada de energias positivas, mas eu tô lá tomando passe e falei assim, quando eu sair daqui eu vou acabar com aquele infeliz. Eu não vou receber. Não adianta nada. Você tá aí. Então, isso aqui tudo só vem nos dizer mais uma vez da necessidade, né, Célia, dessa transformação, dessa reforma, a gente não gosta muito dessa palavra, né, dessa reforma íntima, né, mas essa transformação moral, transformação de pensamento que nós temos que proceder. E aí a gente de entendimento, né, Célia? E a gente fala, Nivaldo, muito nesse momento que nós estamos vivendo, né? É a transição. A transição acontece dentro de cada um de nós. E todos nós reunidos vamos transformar o planeta. Vamos transformar o planeta, também vai passar por essa transição. Célia, é aquela história, sabe? A gente pode passar 10 mil vezes pelo local em que tem uma sujeira no chão. Se você não tirar essa sujeira, ela vai continuar ali. Somos nós. Ela vai continuar. É preciso que a gente tome as atitudes, que a gente faça. E aí, voltando novamente a essa transição planetária, muitos ficam imaginando que o mundo vai ser melhor. Todos desejamos um mundo melhor. Todo mundo quer. Mas nós esquecemos que esse mundo melhor depende da nossa transformação, da nossa modificação. Esse mundo só será melhor se eu for melhor. Uma outra coisa que é muito dita, a gente quer a transformação fazendo as mesmas coisas. Não pode, não dá. Então, o que a espiritualidade nos diz? Que a energia que envolve o nosso orbe, ela é muito densa, ela é muito pesada, ela é difícil de ser ultrapassada. Eles precisam se esforçar para passar por essa densidade. E quem é que causa essa densidade? Somos nós, né? São os nossos pensamentos, são as nossas atitudes, são os nossos atos. A gente vibra. Então, Célia, não dá para querer resultado diferente se fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, não dá. Temos que mudar. A hora que começarmos a mudar... E essa mudança, Célia, não precisa ser, como a gente sempre diz, não precisa ser assim, olha, mudou completamente. Não, vamos mudar aos pouquinhos, vamos mudar a nossa forma de pensar. Aí a gente fala assim... Aí a gente vai mudar a forma de agir, de falar, né? A gente vai... E aí, de vez em quando, a gente vai escorregar. Mas aí a gente já tem esse entendimento, né, Célia? A gente volta e, puxa vida, não poderia mais fazer isso. Aí conserta. São pequenas coisinhas, Nival. Pequenas, pequenininhas. Pequenas modificações, né, que você vai introduzindo no seu dia a dia. Saí da minha casa, entrei no elevador,
Bom dia para o assessorista, bom dia para quem... Independente se vão me responder ou não. Mas esse Você vai fazer a sua parte. Mas esse meu bom dia não é um bom dia que eu aprendi a dar de saudação. Não. Esse meu bom dia vem daqui de dentro do meu coração. Que tenha realmente um bom dia. Que seja um dia iluminado, um dia de realizações, que ele consiga resolver todos os seus problemas. Esse meu bom dia, dentro dele contém isso tudo. Aquele papel que caiu no chão, eu vou lá, pego, mas eu não vou pegar, porque o outro vai jogar de novo. O problema é do outro. Vamos que vai fazer jogar. A nossa parte. Né? Se cada um fizer... Daqui a pouco, todos nós estaremos fazendo. Estaremos vivendo num mundo melhor, né, Célia? Num mundo melhor. É o que Nivaldo falou, aquela sujeira que está lá no chão, se ela não for tirada dali por mim, por ele, por você, sim, ela tem que ser tirada, para que aquele pedaço de chão fique limpo. E que a gente também, né, Célia, já que nós estamos falando sobre esse assunto, né? Como nós reclamamos. Como reclamamos? Como reclamamos? Reclamamos de tudo. E a gente... Vamos nos conter um pouco, né, Célia? E a gente, Nivaldo, a gente é tão infantil. Se a gente for parar para pensar, quando a gente reclama de alguma coisa, a gente revive aquela coisa. Revive novamente. Né? Então aquilo fica com a gente. E a gente sempre diz assim até, né, Célia? Reclamar é você clamar novamente. Outra vez. Então, e a gente reclama daquilo que foi ruim. Então, a gente está clamando o ruim. Vamos mudar essa chave, né? Vamos mudar essa forma de pensar, de agir. Não vamos reclamar, não. Vamos agradecer. Vamos vir, ao invés de reclamar, vamos agradecer. Agradecer que a gente tem a possibilidade de varrer aquela sujeirinha, porque a gente tem um lar. Se a gente tem aquele prato sujo para lavar, é porque a gente comeu. É claro. Né? É agradecer. Ótima. E quando a gente começa a fazer isso, Célia, a coisa muda. Porque o universo devolve para nós tudo aquilo que a gente manda para ele. Então, vamos mandar para ele agradecimento, que ele vai nos devolver cada vez mais essa energia que vai nos alimentar e nos fazer crescer. Agora, Nivaldo, nossos amigos, eles devem estar pensando assim, não, Nivaldo e Célia estão querendo que a gente vire anjo. Não é isso. Nós não somos também, né? Não somos isso, não. Sabemos que temos que ser. Isso aí é certo. E nós não queremos isso de imediato, não. Mas até diria, viu, Célia, que normalmente quando quem fala é aquele que está mais necessitado. Mais necessitado. Então, não pense vocês... Eu não sei você, mas eu sou um grande necessitado de todo esse aprendizado que tem aqui. Com certeza, todos nós somos. Né? Todos nós. Então, não somos diferente de vocês, não. Estamos aqui porque precisamos muito de todos esses ensinamentos e precisamos mudar a nossa forma também de agir, de pensar e nos transformarmos nessas pessoas melhores para receber esse mundo que está chegando para nós de regeneração. Um mundo que vai ter mais o bem do que o mal. Ainda teremos o mal, né? A doutrina nos diz que o mal ainda vai existir. Vai existir, mas numa escala, numa proporção menor, né? O bem vai sobressair. Vai sobressair. Então, é isso que Jesus diz pra gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador. Consolador, né? Primeiro mandamento: amar-vos, instruir-vos. A gente precisa entender isso tudo, porque não depende do meu irmão. Se meu irmão faz, não é porque ele faz que eu também vou fazer. Tem que fazer. Se eu já sei, se eu já tenho consciência de que aquilo não se deve. Aí a gente precisa definitivamente tirar dos nossos hábitos, da nossa fala, todo mundo faz. É verdade. Entende? Mas eu não faço, eu tenho que falar, eu não faço, eu não quero fazer e eu não vou fazer.
eu não vou agir assim, eu não vou falar assim. Começar a fazer essa transformação, essa mudança, né, Célia? E essa mudança é interna e é individual. Não dá para você transformar o outro. Você tem que primeiro transformar a você. E através do teu exemplo, você pode até transformar o outro. Através de palavras, nós não vamos conseguir. Agora, das nossas atitudes, dos nossos atos, do que a gente faz, do que como a gente procede, aí nós vamos. Nós vamos conseguir. Da noite para o dia? Não. Tudo é muito E sabemos devagar. que já estamos em algumas encarnações, né, Célia? Nesse caminho de busca da perfeição, de busca do nosso... Já fomos piores, né? Já Muito fomos. piores. Essa é a nossa melhor versão. É o que a espiritualidade nos diz. Essa é a nossa melhor versão. Ou seja, já fomos... Mas ainda temos um caminho muito longo. Muito longo. Estamos mais próximos do ponto de partida do que de chegada. Do ponto de chegada. Mas já caminhamos. Isso é importante. Ainda temos, né, Célia, infelizmente, essas emoções que você comentou aqui, né, que você leu, da inveja, do ciúme, da raiva, orgulho, do egoísmo. Quantas vezes nos acontece alguma coisa, a gente ainda tem aquelas da raiva, né? Talvez não do ódio mais, mas da raiva. Mesmo que seja passageira, mas a gente ainda tem. Mas com esse conhecimento, a gente faz com que a gente perceba que precisamos nos livrar delas. Porque... Transmutar logo essa forma de pensar. Porque quando o Kardec diz aqui os bons pensamentos, às vezes a gente até tem. Não, mas a gente muda. Não, eu não quero pensar isso. Meu pai me ajuda. Eu não consigo, continuo martelando naquele pensamento, eu paro, faço uma prece. Ou seja, eu estou lutando para vencer aquilo. E eu vou ser ajudada, eu vou ser fortificada, eu vou ser alimentada. E eu vou mudar. Célia, e aí você me lembrou uma passagem aqui do Evangelho que nos diz também, né, que o verdadeiro espírita não é aquele que já é perfeito, não. Não. Mas é aquele que se esforça para conseguir vencer as más tendências. Esse é o objetivo maior. É esse esforço que nós temos que fazer. Ou seja, a gente já sabe, muitas das vezes escorregamos, mas que a gente perceba e que a gente tenha força para voltar e refazer novamente o caminho certo. Agora chegamos ao fim, né, Nivaldo? Nós estamos, infelizmente, mais uma vez, chegando ao final do nosso programa. Vamos, então, agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante todos esses 45 minutos, pedindo para que vocês se comuniquem conosco, né? Mandem as suas perguntas, as suas dúvidas e responderemos assim que possível, dentro do nosso entendimento. Se tivermos que procurar alguma informação, procuraremos. Muitas das vezes são perguntas que já vieram para nós, que a gente responde não com uma profundidade ou da forma que deveria ser respondido, porque seria, de certa forma, assim, meio difícil para nós, né? Ali no Facebook, no Instagram. Até pela disponibilidade né, de tempo, de espaço. E a explicação, né, Nivaldo, como nós tivemos. Sim, exato. No programa passado. Então, é uma explicação que iria necessitar de um aprofundamento maior. Mas a gente não pode deixar sem resposta, né? O mais importante de tudo é que a gente entenda, mantenhamos sempre a nossa confiança nos desígnios de Deus e que a gente esteja sempre, né, Célia, de peito aberto para aceitar e entender esses ensinamentos trazidos pelos Espíritos. E, Nivaldo, é o que Kardec diz. A gente só pode, nós só podemos nos queixar de nós mesmos. A gente só recebe aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento.
Só recebemos aquilo que a gente precisa. E nós vamos ver isso aí um pouco mais para frente, nas escolhas das provas que nós vamos fazer o nosso próximo programa. Isso. Né? Como é que é feito essas escolhas do que nós passamos aqui encarnados. Então, mais uma vez agradecemos a todos vocês e vamos fazer a nossa prece final, pedindo sempre a Deus que nos ilumine, que nos dê uma semana abençoada a todos nós, que nos cubra com muito entendimento, com muita paz, harmonia, que possamos então ter uma vida tranquila junto aos nossos irmãos de caminhada e que possamos sempre estarmos com Deus nos nossos corações. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.